Nós saudamos a todos com a paz do Senhor, nossos queridos professores, alunos, pessoas interessadas em se aperfeiçoar no ministério, aprendendo a palavra de Deus. São muito bem-vindos ao nosso podcast Lição Juvenis. Pastor Souza. Nós também, aqui do Grupo 3 da Sala de Currais Novos, com muita alegria, damos as minhas boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que estão nos escutando. Bênção de Deus, estamos aqui para comentarmos a lição número 7, onde fala sobre um dos pilares fundamentais da Igreja do Senhor. Então, a bênção de Deus em nossa vida, então por isso nós desejamos que sempre possamos estar conectados, antenados em adoração a Deus para entendermos a sua vontade. A Igreja não pode parar. A nossa aula de hoje trata sobre a Igreja e o evangelismo. O nosso texto utilizado na lição está em Romanos 1,16, que diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A leitura que será trabalhada em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4, depois versículos 7 até o versículo 20. Em nossa introdução, nós já temos uma frase que tem efeito sobre os que escutam: a evangelização não pode parar. Mas precisamos explicar primeiro o que é evangelismo. Qual é o conceito de evangelismo, Pastor Souza? Verdade, essa frase podemos resumir, que sintetiza exatamente essa lição. A igreja não pode parar. Existe um equívoco, em nosso meio, e até mesmo no mundo e nas pessoas, é que o mundo já está evangelizado. Mas, pelo que nós entendemos, não. Ainda a igreja tem muitos desafios. Muitos países ainda estão sob regimes ditatoriais. Ainda predomina a intolerância religiosa em continentes. Ainda há uma barreira ideológica, filosófica e até cultural para a propagação e a proclamação do Evangelho. Ainda há países no mundo que resistem e fecham as suas portas para receberem a mensagem do Evangelho. Mesmo que nós estejamos no século XXI, onde a gente, claro, teve avanços significativos através da pregação da palavra nas mídias, nos jornais, nas redes sociais, mesmo assim o mundo ainda precisa de evangelização. Então, o que é evangelizar? É espalhar as boas novas da salvação em Cristo. Essa mensagem é a mensagem do Calvário, é anunciar que Jesus, ele trouxe uma palavra de vida e de adoração para os homens, de reconciliação com Deus. Então, não tem muito malabarismo retórico, não tem muita especulação filosófica e nem precisa de muita retórica para definir o que é evangelismo. E, ao mesmo tempo, o ato de colocar este evangelismo em ação, que é evangelizar, que é espalhar boas novas da salvação em Cristo Jesus. Muito importante e profundo esse conteúdo, porque evangelizar é simplesmente isso: espalhar as boas novas da salvação. Os conceitos errados, equivocados para não evangelização são diversos, desde uma concepção equivocada da soberania de Deus, de que quem deve ser salvo vai ser salvo, e quem deve ser condenado vai ser condenado, não importa o que façamos. Isso não funciona no contexto da mentalidade de Jesus para a evangelização. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura,
Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Um outro equívoco é imaginar que, porque temos meios de comunicação muito mais acessíveis do que em gerações anteriores, o mundo inteiro já foi evangelizado. Ouvir falar de Jesus não é necessariamente ser evangelizado. A evangelização envolve a conscientização, o ensino, a proclamação das verdades fundamentais do Evangelho. Terceiro, não é porque nós falamos em uma rua, pregamos em um culto de rua, ou entregamos uma literatura, que terminamos a nossa tarefa de evangelização. Pois da mesma forma que um agricultor não planta e colhe apenas uma vez na terra em que está semeando, a igreja precisa quantas vezes se fizer necessárias, porque ela está na terra. Enquanto estiver na terra, a igreja precisa semear, colher, fazer esse trabalho de maneira contínua. E essa tarefa, ela é uma tarefa, primeiro, individual e depois coletiva. Porque quando alguém diz, eu não evangelizo porque a minha igreja não tem projetos eficientes de evangelização, é como se estivesse jogando a responsabilidade pessoal para a denominação, a instituição, a congregação, mas a missão é de todos. Ide e pregai. Interessante, eu gostei dessa metáfora aí. Semear não significa apenas semear uma vez, né? Quer dizer, o ato de semear deve ser um ato contínuo, até porque o nosso organismo e as necessidades básicas da vida precisam, né? Do semeio do agricultor, somos dependentes no sentido físico da produção agrícola. Então, é por isso o ato de semear é um ato contínuo. E no sentido espiritual, a mesma coisa, né? Então, na hora que compara a pregação e a evangelização em semear a semente, então, nós espiritualmente dependemos desse trabalho. E é um trabalho contínuo. Bem interessante isso aí. Quando eu fui pastor em uma comunidade agrícola, pastor Souza, eu fui procurado uma vez por um irmão e ele disse o seguinte: pastor, não adianta o senhor querer evangelizar de novo aqui, porque já passaram muitos pastores, a igreja já está aqui há muito tempo, todo mundo aqui já ouviu falar de Jesus. Foi o que ele me falou. E eu respondi para ele: meu irmão, o senhor tem uma plantação? Ele disse: tenho, pastor. O senhor só plantou uma vez nessa terra? Ele disse: não, todo ano eu tenho que plantar. Mas mesmo produzindo num ano, o senhor no outro ano precisa fazer a mesma coisa, na mesma terra? Ele disse: preciso sim. É exatamente essa a missão da igreja. Nós somos lavoura de Deus. Nós recebemos a semeadura, os cuidados para frutificar. E ao mesmo tempo, Jesus olhou para os campos e mandou os discípulos olharem e dizer: vede, os campos estão brancos para a ceifa. Então ele comparou a evangelização a um campo onde se semeia e onde se colhe. E esse processo precisa ser contínuo. A mentalidade desse irmão, ela reflete a mentalidade de muitas pessoas. Não, a gente não precisa fazer mais aqui isso, porque no passado nós já fizemos, as pessoas já sabem. Não é bem assim, não. A missão continua. E faz mais de 2000 anos que a igreja recebeu essa missão. Imagine aí se esse argumento aí que esse irmão, essa pessoa falou, né? Se a igreja parar de fazer, como seria, né? Pois é. Mas é uma ordem direta de Jesus, está em Marcos 16:15, onde já faz mais de 2000 anos que os cristãos cumprem essa recomendação, que é um mandamento, e por isso o evangelho chegou até nós. Quer dizer, se essa recomendação fosse apenas para a igreja ficar onde estava, nós não teríamos recebido a mensagem do evangelho. Então, a evangelização dos homens foi o assunto último que Jesus tratou com os seus discípulos antes dele subir aos céus, né? Então, nessa ocasião, ele ordena, né, que se evangelize o mundo todo. Então, ser-me-eis testemunhas
tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, é uma mensagem que é abrangente, é contínua, e o plano da salvação estabelecido por Deus inclui todos, inclui toda a humanidade. Então, ele deseja que todos sejam salvos, e para isso, e por isso eles têm o conhecimento da verdade. O período pentecostal realmente marca como uma espécie de inauguração da igreja, em que os discípulos eles começam a testemunhar acerca de Jesus, mostrando que ele é o Salvador. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele não somente é o livro de Atos de Pedro, de João, de Tiago, de Paulo, mas ele ele retrata atos do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo na vida da igreja, de sorte que muitos teólogos e comentadores fazem uma explanação e até uma espécie de paráfrase, afirmando que Atos não termina com a palavra amém, no sentido de que Deus deixa o caminho aberto para que a igreja, não somente aquela igreja de Atos, mas ela sempre esteja continuamente semeando, a mensagem da evangelização. Então, a obra de Deus não para, a obra de Deus é ativa, a obra de Deus tem uma dimensão humanitária, universal, espiritual, é uma obra que está intrínseca dentro da igreja, faz parte da natureza da igreja. Eu creio, e nós acreditamos como cristãos fundamentais, como cristãos referenciados na palavra, que a evangelização é um dos grandes pilares da obra da igreja na terra. Sem a evangelização, não teríamos como nós alcançarmos os homens, o mundo e os corações. Uma questão importante sobre o livro dos Atos dos Apóstolos é que ele é, de fato, um parâmetro, um modelo para a igreja em todas as gerações. O livro dos Atos apresenta uma fonte, uma direção para nós nunca nos esquecermos do que significa ser igreja e de como cumprir a nossa missão. A mensagem dos pregadores do livro dos Atos dos Apóstolos é a mesma mensagem que nós devemos pregar. O impulso daqueles apóstolos, evangelistas e até anônimos que aparecem ali citados quando o evangelho é espalhado por toda parte, são para nós inspiração. Eles são motivados inteiramente pelo Senhor. Eu li um livro interessante e recomendo a leitura desse livro, O Fator Melquisedeque. Esse escritor, ele afirma que a igreja, no livro dos Atos, até o capítulo 8, ela estava acomodada a Jerusalém. Havia uma resistência para a saída de Jerusalém. Houve um crescimento estrondoso, 3.000 decisões, 5.000 decisões. Daqui a pouco a igreja era bem vista em toda a sociedade. Os apóstolos gozavam de prestígio. Os cristãos tinham respeito das pessoas. Mas o objetivo da igreja não era formar um pequeno céu em Israel, em Jerusalém. Era alcançar os confins da terra. E foi permitido pelo Senhor, ou permitida pelo Senhor, a primeira perseguição. Quando houve esse levante a partir da morte de Estevão, e Saulo de Tarso assolava as igrejas, os cristãos foram espalhados. E enquanto iam, anunciavam o evangelho, pregavam o evangelho. É nesse contexto que surge a igreja em Antioquia e se torna uma base missionária para outros campos nas províncias da Ásia e adjacentes. Então, a igreja do livro dos Atos dos Apóstolos é um modelo para a igreja moderna. Agora, uma questão a ser colocada. Que barreiras essa igreja do livro dos Atos enfrentou e que barreiras nós enfrentamos hoje para a tarefa da evangelização?
A primeira barreira da evangelização no livro dos Atos foi a visão dos discípulos limitada e acomodada. Acredita-se que demorou quase 20 anos para eles saírem exatamente de Jerusalém para alcançar os confins da terra. Precisou Deus mover as peças do xadrez? Precisou. O Senhor teve que tratar a visão de Pedro, que achava que não deveria entrar na casa de um gentio, usando inclusive a metáfora dos animais imundos do Antigo Testamento. Pedro precisou ser tratado, os discípulos precisaram ser tratados e motivados no contexto da perseguição. Então, o primeiro problema foi uma visão limitada. Interessante. É um problema moderno. Eles estiveram com Jesus, mas entenderam que a mensagem do Evangelho ainda estava circunscrita. E olha só, Jesus trabalhou, isso aqui inclusive é um dos conteúdos do livro Fator Melquisedeque, é que Jesus foi trabalhando juntamente com eles e neles essa visão durante os 3 anos de ministério. Porque o Senhor Jesus citou referências em relação a gentios, quando ele disse que havia muitos leprosos em Israel, quando aquele leproso, Naamã, foi curado através do ministério do profeta Eliseu. Citou a viúva de Sarepta. Usou a viúva, haviam muitas viúvas em Israel, mas a graça veio sobre uma viúva que não era israelita. Inclusive, Naamã, né? Por causa dessa declaração, Jesus foi quase assassinado precocemente. Queriam jogar Jesus de cima de um monte. Na sinagoga de Nazaré, ele teve que driblá-los e sair dali com a graça de Deus, lidando com ódio, com a fúria dentro daquela congregação, que não conseguia entender que o privilégio dado aos judeus não era apenas para os judeus, e alcançaria também os gentios. Então, essa resistência, ela aconteceu durante um bom tempo. Jesus passou 3 anos tratando disso, atendeu os gentios, foi até samaritanos, ofereceu a graça aos samaritanos, encontrando resistência no colegiado apostólico. O apóstolo João e Tiago queriam, inclusive, que descesse fogo do céu para consumir samaritanos que não haviam recebido Jesus. E Jesus teve que repreendê-los. Vocês não sabem de que espírito são? Então, primeiro problema, uma visão distorcida. É um problema moderno. Há pessoas que têm visão distorcida sobre evangelização. Não precisam evangelizar, o mundo já está evangelizado, basta a gente viver uma vida cristã santa e pronto, isso já é a pregação, para não ter o trabalho de falar, de comunicar a mensagem a nenhuma pessoa. Ou jogar a responsabilidade na igreja. Eu não evangelizo porque a minha igreja não tem um programa de evangelização. Então, o primeiro problema é a visão distorcida. E sem falar sobre os conceitos errôneos teológicos sobre a salvação, né? Os que serão salvos um dia serão, os que foram perdidos se perderão. É porque esse conceito, eu acredito, quando a gente lê Armínio, quando a gente lê Calvino, que talvez nem os dois teriam pensado na dimensão daquilo que eles ensinaram, a que ponto iria chegar, né? Porque dá a entender que a igreja não precisa evangelizar, porque um dia esse povo vai se encontrar mesmo com Jesus. Com certeza. Mas nunca foi proposta deles abafar a evangelização. Pelo contrário, né? Os calvinistas e arminianos evangelizaram ao longo de séculos. Exato. Mas há pessoas que se utilizam desses conceitos para justificar a sua irresponsabilidade com a missão. Eu acredito que sim. Porque quando a gente lê os escritos desses homens, a gente procura assim, linhas que eles digam assim, que as pessoas não precisam de evangelizar, que a gente não encontra. Dá a entender que são linhas de interpretação mesmo. Tá certo que, às vezes, alguns ensinos, eles promovem uma certa interpretação, mas eu não vejo. Pelo menos já li algumas coisas, não chego a ver assim. Esse grupo aqui não vai precisar ser evangelizado. Não tem. É distorção. É incrível. Segunda barreira para a evangelização, a primeira dificuldade que a igreja cristã enfrentou em matéria de resistência foi o judaísmo. Como é? O judaísmo Sim. foi o judaísmo foi uma barreira.
Foi uma barreira enorme, né? Inclusive, alguns cristãos convertidos, entre aspas, que se tornaram judaizantes, queriam misturar elementos do judaísmo com o cristianismo. Então, isso era uma barreira até para que eles fossem aos gentios. Então, havia uma barreira doutrinária. Terceiro, o mundo, ele é confrontado pela pregação do evangelho. Tem muita coisa, pastor Souza, que está sendo pregado nos púlpitos que não é evangelho. É mensagem coach, é mensagem É coach, é paráfrase, é motivacional. Exatamente. É um evangelho antropocêntrico. Ou seja, a igreja se torna apenas um local para as pessoas se sentirem bem com a mensagem. Exato, e tem umas pregações que é melhor você escutar os psicólogos mesmo. Tem mensagens que é melhor você escutar aqueles que trabalham com empreendimento empresarial. Tem mensagens que é melhor você escutar um motivador acadêmico. Mas evangelização mesmo não é isso, embora que alguém tenha transformado, né? Eu costumo dizer que desconfie de uma pregação que não confronta você em nada. A genérica. Evangelho confronta. Você tem poder, você pode, e não fala nada da necessidade, né? De se aproximar de Deus. É verdade. Então, nossa mensagem, ela confronta. Então, isso traz resistência. As pessoas que escutam, e é muito importante deixar claro, uma mensagem que confronta não tem nada a ver com o desrespeito de pessoas que se utilizam da Bíblia para afrontar outras. Confrontar não é afronta. Isso também é uma barreira para o evangelho. Eu já fui em lugares evangelizar, em casas, em que as pessoas tinham muita resistência para nos receber, porque alguém tinha passado por lá e tinha falado mal das suas imagens, dos seus santos, como se isso fosse a pregação do evangelho. Então, às vezes a gente tem verdade no povo, mas não é assim. Não é assim. Às vezes, numa brutalidade, mandando as pessoas ir para o inferno, isso não é pregação do evangelho. A pregação do evangelho é falar da obra de Jesus Cristo. Os ensinos de Cristo, a crucificação, o que Cristo conquistou para nós no Calvário, poder da sua ressurreição, é o conjunto da obra de Cristo. Isso é evangelho. E é preciso ser colocado exatamente dessa forma. E aqui nós vamos a por que devemos evangelizar. Por que é que devemos evangelizar? Primeiro, que é uma responsabilidade. Foi dada a nós essa responsabilidade. A lição, ela trata de um episódio relacionado ao apóstolo Pedro, a motivação deles para pregar depois de terem sido presos, e é importante que o professor cite essa passagem bíblica, as resistências que enfrentaram, porque Jesus nunca prometeu que seria fácil. Nunca. Ele preparou os discípulos para serem odiados de todas as gentes. Ele os preparou para serem perseguidos, ensinando, inclusive, que eles deveriam alegrar-se, exultar, quando fossem perseguidos por causa da justiça. E nós devemos evangelizar, porque recebemos essa missão. É uma vocação da igreja. Segundo, pastor Souza, porque reflete a maior evidência da nossa conversão. Como assim? Uma pessoa convertida, ela se torna imediatamente altruísta. Ela não quer que essa mensagem fique só para si. Ela quer que alguém seja salvo. Ela quer compartilhar essa mensagem com outras pessoas. E há um detalhe interessante nisso. À medida que nós pregamos para outras pessoas, e aqui vem o meu terceiro argumento para evangelizar, quando nós pregamos às pessoas, ou para as pessoas, a nossa fé é edificada. Quando você começa a explicar a sua fé, é como se ao mesmo tempo você estivesse pregando para si mesmo de novo. Fortalece princípios que já existem em você.
Então, a evangelização é uma missão, então, é uma responsabilidade nossa, é uma evidência de conversão. Quem é convertido quer que outras pessoas sejam convertidas. E terceiro, é uma formação de amadurecimento espiritual. Ela é promotora de amadurecimento espiritual. Quem evangeliza, amadurece, fortalece princípios da fé cristã no seu coração. Pastor Souza. O senhor já discorreu aí sobre por que devemos evangelizar, e o que eu vou aqui falar não é nada mais do que apenas fazer assim uma espécie de terceiro comentário disso aí que já foi falado. Realmente é uma missão. Esta missão foi imposta a nós, e até o apóstolo diz: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Por quê? Porque ele via isso como se fosse algo inerente à própria natureza da mensagem expiatória e às boas novas de Jesus. Outra razão é porque é um mandamento. Jesus nos ordena que a gente evangelize, que a gente leve a palavra ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e essa dimensão foi imposta a todos nós. Alguém diz assim: mas como é que eu posso ir no mundo todo pregar o evangelho? Sim, porque esse é um mandamento colocado e pedido a todos nós. Então, se eu, como indivíduo, não posso ir até o final do mundo, mas a igreja, como organização e como instituição e como organismo vivo, vai. A igreja tem esse dever, no sentido metafórico, simbólico, fazendo uma aplicação metafórica. Uma das portas que Neemias edificou em Jerusalém foi a porta do peixe. Então, que a igreja possa, edificar essa porta do peixe, no sentido de que, sentido espiritual, lógico, lá tem um significado literal e geográfico, mas no sentido espiritual a igreja tem que ter essa porta do peixe restaurada, em que as vidas que são colhidas para o Senhor sejam como aquelas pessoas, como peixes que são pescados no alto mar da vida e venham através das redes maravilhosas das boas novas do Evangelho, mediante aqueles que estão dispostos a lançarem as redes. Não somente mais como pescadores de peixe, mas agora pescadores de homens, porque esses homens agora são vistos na dimensão evangelística como um peixe a ser pescado para o Evangelho. Então, é um mandamento bíblico, está na Bíblia, faz parte do nosso escopo e da doutrina da igreja. Muitos, realmente, aqui, como foi falado, se esquivam e dizem: olha, não tenho tempo, não posso. Verdade. Tem momentos que nós estamos ocupados, nós temos atividades a serem feitas, nós somos profissionais, outros estão envolvidos na sua vida, ou acadêmica, ou profissional, ou as suas habilidades. Mas o que eu noto é que, às vezes, a gente usa essas nossas desculpas para não evangelizar. E eu vejo uma contradição. Às vezes eu vejo que aquela mesma pessoa, não são todos não, mas às vezes aquela mesma pessoa que não tem tempo, ele está lá, muitas vezes num sinal, sol forte, escaldante. Eu já vi esse quadro, distribuindo lá a imagem do seu político. Aí eu digo assim: interessante, eu vejo aquilo ali, ele com um ardor tão grande, não sei nem se está acreditando naquilo, mas ele está lá, muitas vezes no pingo do meu dia. Eu digo isso que eu já vi várias cenas. Aí, essa mesma pessoa, eu digo: oxi, mas ele não tinha tempo de evangelizar. E por que é que ele está tendo tempo de estar ali naquele sinal, distribuindo aquele chamado santinho, né? Aí eu já fiz essa reflexão, inclusive conversando com um, ele disse: Souza, eu fui candidato, e eu depois vi, não sou contra alguém, um crente comum, ser candidato a cargo eletivo nenhum, mas eu estou só fazendo uma filosofia acerca dessa contradição. Aí ele disse que enfrentou, ele disse que, como candidato, ele foi em zona urbana, rural, cidade, andou em quase todos os bairros da cidade, e depois ele disse, pensou assim: rapaz, mas para evangelizar eu nunca fiz isso, não. Ele disse que refletiu, né? Aí eu achei interessante essa colocação dele mesmo. Ele disse que nunca tinha feito isso, mas, em busca de um cargo eletivo, ele fez. Enfrentou o calor, o sol, e teve tempo. O que eu quero dizer é que depende das prioridades nossas. Se a nossa prioridade é o trabalho, então é o trabalho mesmo.
Se a nossa prioridade é a vida acadêmica, tem a nossa vida acadêmica e pronto. Eu não estou dizendo que a gente vai desprezar a vida acadêmica, eu não estou dizendo que a gente vai desprezar a vida profissional. Eu acho e entendo que nós devemos estabelecer prioridades. Então, deve ser uma prioridade a igreja. E ainda, pastor Souza, todas essas outras áreas da vida, elas devem fazer parte de um plano que envolva o reino de Deus. Se é vida acadêmica, é por causa do reino. Também o reino de Deus. A minha vida familiar tem a ver com o reino. Também. Tudo. Por isso, se a visão for essa, onde você estiver, você será um instrumento de evangelização. Porque evangelizar não é somente um método só, né? Exatamente. E aqui nós estamos no ponto. Como evangelizar? Quais são as estratégias? Eu fui evangelizado por uma pessoa que fazia o seguinte. Ele chegava na minha casa e levava uma fita. Ele não sabia pregar, então ele levava uma fita de pregação. VHS, aquelas VHS? Sim, a fitazinha normal mesmo, daqueles sons antigos. Chamava fita cassete. Cassete. A pessoa levava aquilo ali, levava hinos para que eu pudesse ouvir. E ele não sabia falar e nem cantar, então ele levava pregadores e cantores aqui para você escutar. E aquilo ali ia mexendo comigo. Interessante. Até chegar o momento de ele fazer um convite, olha, tal dia é o culto da mocidade, eu venho aqui lhe buscar. Já estava fertilizado pelas mensagens, foi? Exatamente. Foi me buscar, me levou para a igreja, e lá eu aceitei a Jesus. Eu já tinha recebido o primeiro contato com o evangelho na infância. Na adolescência, essa foi a estratégia usada por uma pessoa, até com deficiências, com determinados problemas. Interessante, né? Mas o Espírito Santo deu a estratégia. E isso aqui eu acho que é o primeiro ponto, ou subponto dessa expressão. Como evangelizar? Busque em Deus uma estratégia. Porque o Senhor concede estratégias para ganharmos almas, para ganharmos vidas. Na universidade eu tive a oportunidade de evangelizar e orar por um ateu que se converteu a Cristo e por uma feminista radical, dentro de uma sala de um curso de direito na universidade. Então, mas como foi isso? Tagarelando, falando sempre, procurando citar textos, pregando em momentos até para eles inoportunos? Não. Esperando a hora certa, puxando o assunto de forma sutil, levando uma opinião bíblica sobre determinado assunto, fazendo as pessoas entenderem. Deus vai dando a estratégia, você vai envolvendo a postura. Se chegar atacando o ateu, não está correto. Se chegar Exatamente. Diretamente então, o Espírito Santo, ele dá a estratégia para a evangelização. Correto, certo. Segundo, nós dispomos de meios que gerações passadas não tiveram. Nós temos filmes evangelísticos. Você pode convidar alguém, recomendar alguém para assistir. Filmes que trazem uma mensagem realmente evangelística. Nós temos redes sociais. Às vezes as pessoas usam a internet para tanta coisa que não edifica. Espalham notícias sem fundamento, às vezes fake news mesmo, quando poderíamos pregar evangelho. Com estratégias que podemos receber do Senhor. Agora, terceiro, nada substitui o evangelismo pessoal. É importante culto de rua, é importante distribuição de literatura, e muitas pessoas já foram alcançadas por literaturas, por uma mensagem num culto na rua, em que parece que ninguém está prestando atenção, mas nada substitui o evangelismo pessoal. Porque esse evangelismo pessoal, ele é referendado por uma vida em comunhão com Deus e um testemunho sem brechas. Você começa a falar para alguém conhecido, parente, amigo, colega de trabalho, pessoas que conhecem a sua vida, e se a sua vida não tem brechas, Cristo é visto no seu testemunho, você tem autoridade para falar dele. Isso é impactante. Isso traz pessoas aos pés de Cristo. E último, o ponto central da nossa evangelização precisa ser Jesus Cristo, o crucificado.
Ou seja, quem quer evangelizar precisa entender o Evangelho. Precisa conhecer a Jesus Cristo. E sempre que o assunto da conversa for desviado para problemas de igreja, para situações difíceis, você saber trazer a conversa para Jesus Cristo. Porque o centro da pregação é Jesus. Pastor Souza. Nós chamamos no tópico 4, que é como evangelizar, são os métodos, as maneiras, esses métodos e essas maneiras não precisam ser mirabolantes, nem extrapolarem do senso e da razão, né? Mas são coisas que a igreja deve usar para chegar às pessoas. Então, é isso que estamos aqui falando. A igreja hoje tem internet, a igreja hoje tem rede social, a igreja hoje tem canal de televisão, a igreja hoje tem os meios de comunicação, não aquela igreja local em si, mas a igreja como um todo, institucional, ela tem crescido, mas nada realmente substitui o evangelismo pessoal. Embora que a dimensão da mídia seja muito poderosa a ponto de influenciar conceitos e pensamentos. Mas o evangelismo pessoal realmente é uma maneira da igreja estar na porta, da igreja estar testemunhando através daquele agente divino, que é o cristão ou a cristã, para levar a palavra de Deus. E isso, levando a mensagem simples do evangelho, que ao mesmo tempo tem uma dimensão profunda. Eu sempre, de vez em quando, dava uma olhada naquelas pregações do pastor Billy Graham, missionário Billy Graham. E eu notava naquelas mensagens dele que a mensagem de Billy Graham era uma mensagem simples. Ele naquelas conferências, eu não via, eu pelo menos, as que eu assisti, cheguei a ver, ele não trazia aquelas mensagens mirabolantes, não. A mensagem de Cristo do Calvário, que ele veio para salvar. Cristocêntrica. Cristocêntrica. Agora, nos livros dele, eu já notava realmente um academicismo teológico profundo. Mas parece-me que era uma estratégia de Deus. Parece não, era uma estratégia de Deus na vida daquele homem, que na mensagem de massas, a mensagem de Billy Graham era uma mensagem simples. Essa mensagem simples, que ao mesmo tempo profunda. E no final, a gente via aquelas conversões, né, vidas vindo para o Evangelho. Meu Deus, é uma coisa interessante. Então, o que quer dizer com isso? É que a igreja não precisa estar criando estratégias estranhas, exóticas, para chegar às pessoas. O que é isso? O que quer dizer com isso? Muitas vezes abrir mão dos seus valores teológicos para alcançar. Não, mas Paulo se fez de judeu, sim. Paulo se fez de judeu, como ele diz, mas Paulo não renunciou os valores da fé. Isso. Uma coisa interessante, pastor Souza, dentro da sua colocação, não existe nenhuma referência que mostre Paulo, por exemplo, participando de um culto pagão para ganhar os pagãos. Não, ele não precisou disso. Nunca precisou disso, né? Porque as pessoas usam essa passagem, ele se fez de judeu, ou de sábio, de tolo, mas não tem ele criando uma festa para imitar uma festa pagã, a fim de evangelizar pessoas. Ou seja, Paulo jamais criaria um São João com Cristo, apenas mudando as terminologias. Eu sei, mudando só os temas. Para fazer uma festa junina e ganhar pessoas que gostam da festa junina. Gosta da festa junina. Paulo não faria isso jamais. Por quê? Porque não existe na Bíblia nenhum exemplo de Paulo imitando uma festa pagã para ganhar os pagãos. A mensagem do Evangelho era suficiente. A igreja não precisa de balada gospel, de colocar um monte de jovens dentro de um templo escuro com um jogo de luzes para dançar e ganhá-los para Cristo, porque lá não tem bebida e não tem droga. É mundo do mesmo jeito. Irmão, quem quer romper com o mundo para viver para Deus, não precisa de um mundo recriado agora com destaques para alguma coisa que se pareça com a presença de Deus. Quem quer Cristo não quer mais o mundo. Então, essas estratégias mirabolantes não são evangelismo, são a desculpa para pecar ou para viver segundo os padrões do mundo sem Deus. Eu geralmente faço a ilustração, são mandrágoras para terem filhos. Eu geralmente uso essa comparação baseada naquela história lá,
do aluguel, Isso. daquelas mulheres de Jacó. Então, existe uma certa inversão mesmo. Ele quer usar mandrágoras para gerarem filhos. Então, essas mandrágoras não são nada mais do que, além de serem objetos da superstição, que acreditavam que eram afrodisíacos, que trazia fertilidade para as mulheres, ainda existe essa superstição de achar que vai inovar e trazer vidas para o Evangelho. Mas a gente nota, pela experiência que a gente observa, que esses crescimentos são como a aboboreira de Jonas. Logo cresce, mas logo desvanece. São estratégias que a Bíblia não nos dá respaldo. Então, se eu vou participar de um carnaval para ganhar os carnavalescos, é mais fácil o carnavalesco já ter me ganhado. Pois é. Porque na hora que eu abro mão, mas é cultura. Pode ser cultura, mas para o cristão é uma cultura. Mas não é cultura cristã. É Exato. Cultura, mas não é cultura cristã. Não, eu até concordo que seja uma cultura, mas não é cristã. Pois é. É uma cultura, mas não é cristã. Pelo fato de ser cultura, eu não sou obrigado a aceitar essa cultura. Porque para que seja uma cultura que eu aceito, tem que ser uma cultura cristã. Então, o evangelismo é uma das armas poderosas. Cristo deve ser a mensagem cristocêntrica, porque a mensagem do evangelho não pode fugir desse eixo central, como o castiçal, né, do templo, havia aquela haste central, então tudo estava em torno desta haste central, que é a mensagem do evangelho de Jesus. Ele é a haste central das boas novas. Ele é a haste central da mensagem evangelística. Ele é a haste central da mensagem da igreja. Sem esse eixo, sem essa referência, nós perderemos a identidade, nós sucumbiremos ao mundanismo, nós perderemos a nossa identidade, nós deixaremos os nossos valores à parte e abraçaríamos o mundo. Evangelizar é o contrário, é muito mais do que isso. É a maneira em que nós levamos a palavra através dos recursos linguais utilizados, depende do público ou a quem nós nos dirigimos, mas nunca sem abrir mão dos valores fundamentais das boas novas. Que é mudança de vida, regeneração, adoração e vida com Deus. A igreja não pode parar. É o nosso estímulo aos professores. Pegue a sua sala, monte uma estratégia, evangelize, porque certamente nós estaremos cumprindo o ide de Cristo. E outra coisa, a palavra diz que o Senhor, depois de dar recomendação aos discípulos e ensinar as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias. A presença de Jesus ali estava relacionada ao cumprimento da missão. Enquanto os discípulos estivessem ensinando, pregando, batizando, o Senhor estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus, orando também por nossas lideranças, pelo nosso pastor Martim Alves, pelo pastor Reinaldo, que é o líder do DENEC, e por todos os professores e líderes, pastores da nossa igreja, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai justo e santo, te agradecemos pelo privilégio de podermos contribuir com esse trabalho, contribuir com os nossos professores, nossos líderes. Oramos, Senhor, pela vida deles. Oramos pelo pastor Martim, oramos pelo pastor Reinaldo, oramos pelos pastores, pelos líderes, oramos por estes jovens, adolescentes, que serão ministrados por meio destas aulas, que entendam a missão, façam a diferença, que sejam sal da terra, luz do mundo, que influenciem pessoas, que criem cultura com os princípios da palavra, em nome de Jesus. Amém. Bênção de Deus.